Feliz sábado para os irmãos, aqueles que eu não cumprimentei. Hoje o estudo que vocês estavam tendo aqui foi a introdução do que eu vou falar. Eu não sabia qual era o tema que vocês estavam falando aqui na história da redenção. E vocês fizeram a introdução. Então eu peço para os irmãos abrir a Bíblia lá em Números 14, verso 9. O tema de hoje é Conquistando a Montanha. Então hoje nós vamos falar Conquistando a Montanha. Vocês falaram ali sobre a sedição do povo, né? Ali murmuraram porque o povo queria água, depois queria alimento, sempre murmurando no deserto, né? Até eles chegarem a Canaã, sempre murmurando. 14, verso 9 diz assim, ó: Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar, retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco e não os temais. Então Deus falou aqui para o povo: não temam, que o Senhor é poderoso. O Senhor tirou com o braço forte vocês do Egito, não tirou? Sem nem dar nenhuma arma na mão de cada um. Eles saíram com um braço forte, poderoso, do Senhor Deus Todo-Poderoso. E era um exército ali, o Egito era o exército mais poderoso da terra, né? Tinham armas, cavalos, e o povo não sabia fazer nada. O povo de Israel era escravo, não sabiam nem as necessidades fisiológicas fazer. Tanto é como Deus falou: vou passar no arraial, vocês se limpem aí, gente, tampa, ensinou até eles como fazer. Olha, faça um buraco e depois tampa, gente. Eles eram como animais, e Deus com o braço forte escolheu eles poderosamente. E aí o que aconteceu, irmãos? O mar vermelho de frente. E agora? Para onde a gente vai? Atrás o exército, na frente o mar. E aí o povo não dá. E Deus falou: marchem. E o povo pôs o pé na água. O que aconteceu com o mar? Se abriu, Miguel. Olha que bênção. O mar se abriu. Então eles teve que avançar em nome do Senhor. Pela palavra de Deus tiveram que avançar. E avançaram, crendo nessa palavra, que Deus é poderoso. E aí Deus fala, verso 9, 14, verso 9: Tão somente não seja rebeldes contra o Senhor e não temas o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Como pão nós podemos devorar. E aí o povo em volta ficou sabendo que Deus abriu o mar vermelho para eles, tirou a água da rocha. O povo ficou com medo, se amedrontaram, todos os povos ao redor. Olha que Deus poderoso é esse! Que Deus poderoso! E aí, irmãos, todos nós temos um objetivo, né? Propósitos, sonhos. E às vezes a gente fica com medo de avançar. Alguma doença que o médico até fala, dá o diagnóstico, como a irmã falou aqui, não tem como. Esse diagnóstico, principalmente quando as pessoas ouvem o diagnóstico: você está com câncer. E tem pessoas que morrem rapidamente, só porque recebeu esse diagnóstico, né? A pessoa perde a fé. Mas nós podemos, em nome de Jesus, vencer todas as coisas. Há alguma coisa impossível para Deus? Deus ressuscitou um morto, gente. Já estava com odor. Não abra, Senhor, a sepultura. Está fedendo. E Deus falou, para que vocês creiam, e Ele ressuscitou. Lázaro, sai para fora. Com a palavra de Deus. Jesus, ó, irmãos, como Jesus é poderoso. E a mesma palavra está aqui, ó, nas nossas mãos. Essa é a palavra poderosa. Cego de nascença, Deus curou. Alguma coisa impossível para Deus? Uma mulher que já estava com quase 90 anos, não tinha como ter filho. O que Deus falou? Você vai ter um filho. E ela riu. Você riu? Pois daqui um ano eu vou voltar e você terá um filho. E teve mesmo. Então não tem nada impossível para Deus. E o nome dele vai ser Sorriso. Isso, Sorriso. Isso. Então vamos ler Números 13, irmãos. Vamos ver o contexto. Números 13, o versinho 17 a 33. Números, 13. Só virar a página para trás. Números 13, capítulo 17 ao 33. Versos 17 a 33, ó. Quando Deus fala assim para espiar a terra, né? Eles viram todas essas maravilhas e agora Deus, vai lá olhar a terra, se ela é boa mesmo. E mandou 12 homens. Verso 17, capítulo 3, verso 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: subi a Neguebe, e penetrai nas montanhas, vede a terra,
Que tal é e o povo que nela habita? Se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. Dá uma olhada lá. E qual é a terra em que habita? Se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita? Se é em arraiais, se é em fortaleza. Verso 20. Também qual é a terra? Se é fértil ou estéril? Se nela há matas ou não? Tem desânimo, trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Assim subiram os espias à terra, desde o deserto de Zin até Reob, à entrada de Amate. E subiram pelo Negueb, e vieram até Hebron. Estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol. E dali contaram um ramo da vide, com cacho de uvas, a qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. E esse lugar chamou o vale de Escol, por causa dos cachos que ali cortaram os filhos de Israel. Versos 25. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, ficaram 40 dias espiando a terra. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. E Cádiz deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhe o fruto da terra. Verso 27, relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, é verdadeiramente mana, leite e mel, e este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. E diante dos filhos de Israel, inflamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim também o éramos aos seus olhos. Que relato, irmãos! Então Deus enviou, através de Moisés, falou para Moisés, para espiar a terra. Vão lá espiar se aquela terra é boa. Se aquela terra é boa. E eles falaram assim: olha, a terra é boa mesmo, trouxemos até um cacho de uva. Como que eles trouxeram o cacho de uva? 2 pessoas trazendo numa vara. Olha, nós podemos até pensar, será que cada uvinha daquela não era o tamanho de uma melancia? Pensa, o tamanho de uma melancia, cada uva. É mais ou menos assim, aquela melancia mini, ó. Imagina uma uva desse tamanho. Que coisa tremenda. Então, se tinha gigantes lá, as frutas também eram grandes. E ali manava leite e mel, fruto, né? Da terra, era bom o fruto ali. E aí o povo falou assim: olha, Moisés, é muito bom. Ficamos 40 dias lá, muito bom. Só que tem um problema. Tem muito gigante lá. Nós éramos como os gafanhotos. E quando eles falam isso, irmãos, eles exageraram. Quando a pessoa tem medo, ela exagera. Ela exagera as dificuldades. O medo traz isso. As pessoas exageram. Não tem como. Ai, a pessoa até fala assim: gente, eu vi um rato passando lá em casa desse tamanho. Que ratão! Às vezes o rato era desse tamanho. O medo faz a gente exagerar. Misericórdia. E eles exageraram. Então Caleb fez calar o povo. Gente, nós vimos o mar vermelho abrir. Nós vimos Deus poderoso com mão forte, Deus destruiu um exército inteiro. Vamos lá, o verso 30, Caleb fez calar o povo perante Moisés: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevalecemos contra eles. Olha, então Caleb e Josué, 2 espias, e aqui Caleb, né, falou: nós podemos sim, nosso Deus é poderoso. E ele estava mais ou menos com 40 anos, mais ou menos o Caleb. Aqui 40 anos, um homem adulto, mais ou menos da nossa idade assim, né, mãe? Jovem, 40 anos, ele: vamos, gente, animado, vamos lá. Mas ali, o que aconteceu? O verso 14, irmãos, no capítulo 14, a gente viu que o povo, a maioria
ficou assim com medo, né? E aí o povo desfaleceu, o coração desfalecido, falou: ai, Moisés, você trouxe aqui a gente para morrer mesmo. Isso é terrível, como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Ah, não dá não, não tem como. E o povo falou: não tem como mesmo, não vamos. E os dois dizendo que pode sim, podemos vencer. Se não fosse a intervenção de Deus, eles iam ser apedrejados. Você está vendo como a maioria, irmãos, poucos inflamam a maioria? Não tem como a murmuração. Um povo misturado, povo ali crente, outros incrédulo, e aí a maioria venceu. Irmãos, a maioria nunca é a voz de Deus. Tem esse ditado, né? Que a maioria é a voz de Deus? Nunca. Quando a maioria está indo para um lugar, não vá, porque esse caminho é de perdição. Cuidado com a maioria, cuidado com os coleguinhas, viu? Aquela maioria, vamos sim, vamos fazer aquilo que é errado. Cuidado, pula fora. É a minoria sempre que está com Deus. E aí o que aconteceu? Capítulo 14, o povo recebeu a sentença, né? Vocês são incrédulos, agora vocês vão rodar 40 anos, cada dia um ano. Foi 40 dias até a Canaã, agora é 40 anos que vocês vão rodar. Os seus filhos vão entrar, mas 20 anos para cima não vão entrar. Vão morrer todos no deserto. Misericórdia, irmãos. Que coisa terrível. Covardia espiritual. Tem um texto do Espírito de Profecia que está no Patriarcas Profeta, página 388. Mas depois de descreverem a beleza e fertilidade da terra, todos os espias, com exceção de 2, exageraram as dificuldades e perigo que estavam diante dos israelitas, caso empreendesse a conquista de Canaã. Enumeraram as poderosas nações localizadas nas várias partes do país e disseram que as cidades eram muradas e muito grandes, e o povo que nela habitavam eram fortes e seriam impossível vencê-los. Olha o que o povo falou, irmãos. É impossível vencê-los. E Deus falou: creiam na palavra, vocês vão entrar em Canaã, Canaã é de vocês. E eles falaram: não tem como vencer. Agora uma aplicação para nós. Muitos hoje dizem assim: não tem como vencer o pecado e entrar na Canaã celestial. Não tem como vencer. Esses são a maioria, irmãos. Esses são aqueles 10 líderes que dizem assim: não tem como vencer antes de entrar na Canaã celestial. Tem como sim. E eles aumentam, né? São gigantes. Tem até um homem muito famoso aí no YouTube que ele fala assim: não tem como vencer adultério. Você acha? A gente olha para uma mulher assim e não tem pensamento impuro? Não tem como. Olha, irmão, a incredulidade. Esses são os 10 espias maus. Os 10 espias que falam que não tem como. Por nós mesmo não tem como, mas com Jesus tem sim. Podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Podemos, se a gente se colocar nas mãos de Deus e confiar na sua palavra, que é uma palavra, é uma promessa habilitadora, podemos sim, em nome de Jesus. Crendo nele. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 136, um texto bem conhecido da maioria. Permanecer em defesa da verdade. Isso vai acontecer hoje, está acontecendo, vai acontecer. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona. Participar das batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões, quando são poucas as pessoas, essa será a nossa prova. Irmão, então a nossa prova vai ser assim: quando a maioria nos abandona, quando permanecer em defesa da verdade, você vai ser chamado de perfeccionista, fanático. A maioria está dizendo isso. Quando a maioria nos abandona, essa será a nossa prova. Essa será a nossa prova. Então o texto continuou. Naquele tempo, né? Quando a maioria vai nos abandonar, naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros. Calor da frieza dos outros. Coragem da sua covardia. As pessoas estão covardes, nós temos que tirar coragem. Não dá para vencer, não dá para entrar em Canaã celestial vencendo o pecado sem pecar. Não dá. Nós temos que tirar calor da frieza dessas pessoas. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. Então a nação, irmão, o mundo inteiro, a maioria vai ficar do lado de quem? De Satanás. E nós temos que ficar firme como uma rocha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 14, versos 6 a 13, diz assim, ó:
E aí eles rodaram no deserto, 40 anos, e agora novamente eles entram de frente a Canaã terrestre. E chegaram os filhos de Judá, a Josué em Gigal, e Caleb, filho de Jefone, e Quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia, para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei e segui o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos, herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como nos dias que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte, de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins, e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para desapossar como prometeu. Olha que interessante, irmãos. Então, muitas vezes, irmãos, a gente vai rodar nessa Canaã, não por culpa de nós, mas por culpa dos outros. Mas você vê que Caleb, ele não ficou murmurando: Senhor Deus, eu fui fiel, agora eu vou rodar com esse povo incrédulo ali, eu vou tomar consequência deles. Muitas vezes, irmão, a gente recebe consequência do outro, mas não devemos murmurar, devemos ser como Caleb. Caleb rodou 40 anos, com 85 anos, irmãos, ele bateu Canaã terrestre de novo. Sabe o que ele falou? O mesmo vigor que eu tinha 40 anos atrás, agora eu tenho o mesmo vigor. Sabe aquele local onde o povo ficou com medo, que tinha gigantes? Pois é, dá para mim que eu vou expulsar eles, no nome do Senhor. Olha, irmãos, então não há desculpa se você é jovem ou uma pessoa idosa, tem que ter o mesmo vigor. Tinha um irmão que falava lá na igreja assim, ó: irmão, eu já fiz muito trabalho missionário, eu já peguei muito cargo na igreja, deixa para os jovens, nós temos agora que descansar, os idosos. Irmão, essa ideia que as pessoas idosas têm que descansar e não fazer nada na igreja, nada na fé, é que os jovens estão entrando e fazendo o que quer na igreja, porque eles não têm referência, porque tinha que ter aqui, um Caleb. Olha, é assim, eu passei no deserto, é assim, e eu quero que vocês não errem agora, sigam o que eu vou falar. Sigam a palavra de Deus. Irmão, as pessoas idosas, as pessoas que estão mais tempo na igreja, tem que ser guia para os jovens. Agora o povo está saindo fora. Irmão, eu acho um absurdo, líder jovem. Como que o jovem vai ensinar para o jovem? Vai ensinar o que de vida para o jovem, irmãos? Tem que ser uma pessoa casada. O líder jovem tinha que ser um casal casado, com filhos. Porque eles vão ensinar, casamento é assim, namoro é assim, eu já passei por isso, cuidado, não vai aqui. Como é que um jovem vai ensinar por outro jovem? Por isso que a gente vê essa bagunça. Misericórdia. Mas louvado seja Deus, irmãos, que tem Caleb e Josué hoje, em nome de Jesus. Patriarcas Profeta, página 373, 373. Hebrom era a sede dos temidos enaquins, cuja aparência formidável tanto havia aterrorizado os espias. Então eles eram altos, mesmo fortes. O povo olhou e falou: lutador de MMA, que homem poderoso, não tem como. Fortes. E por meio desse destruíra a coragem de todo Israel. Este lugar, de preferência a todos os outros, foi que Caleb, confiando na força de Deus, escolheu sua herança. Olha, irmãos, que bonito, né? Caleb falou assim, sabe que o povo ficou com medo? Irmãos, Caleb não foi porque ele é presunçoso. Sabe por que ele fez isso? Porque aqueles jovens de 20 anos para baixo viram aquilo, a covardia dos pais. Ele, para dar um testemunho poderoso para aqueles jovens que já estão adultos, olha, sabe, os seus pais tiveram medo lá, daqueles gigantes? Pois é, eles são gigantes poderosos, mas no nome do Senhor eu vou entrar lá, eu com 80 e poucos anos vou entrar lá e vou conquistar aquelas terras, porque Deus me deu. Irmãos, então, se você vê algum problema, é grande, é gigante mesmo, não tem como. Em nome do Senhor, se for da vontade do Senhor, você vence.
Há alguma doença que os médicos falam, não tem como. Tem como sim. Em nome de Jesus. Às vezes é gigante, né? Essa é a dificuldade, esse problema. Mas Deus é poderoso. Seja qual são os enaquins das nossas vidas. Pode ser às vezes um estudo, é impossível. Tem jovens que querem ingressar na escola missionária do IAG e falam assim: eu queria tanto ir para mim, mas eu não tenho dinheiro. Tem que pôr, aí nós falamos, tem que pôr o pé na água. Faça sua inscrição. Lê o manual, lê os livros, fala, fiz minha inscrição, você está matriculado na escola. Deixa o dinheiro com Deus. Deus é dono da prata, dono do ouro. Se você pensar, não tem como, minha família é pobre, eu estou longe, não tem como. Tem sim. Tem até 2 casais que vieram aí, gente, foram na fé, viu? Vieram, deixaram tudo, venderam todas as coisas deles, que eles tinham até empresa, um tinha uma empresa, uma padaria, vendeu tudo, colocou umas coisinhas no carro e veio. E estamos aí até hoje. E Deus abençoou que uma pessoa esses dias falou: eu vou pagar todo o curso para essas pessoas, para esse casal aí. Irmãos, nós temos que pôr os pés nas águas. Algumas pessoas pensam: eu vou para o campo, vou morar de quê? Eu vou viver de quê? Avance. Todos os irmãos, principalmente aqui que eu conheço, eu nunca vi uma família vir para cá e tá passando fome e voltou magro, que passou fome, voltou para trás. Nunca aconteceu isso, irmãos. Nunca. Porque Deus é poderoso. Se a gente pisar, pôr o pé nas águas, Deus vai abrir esse mar. Deus vai destruir esses gigantes, em nome de Jesus. Olha lá, o Patriarca e Profeta, página 513. Caleb não pedia para si uma terra já conquistada, mas o lugar que mais do que todos os outros espias haviam julgado impossível subjugar. Com a ajuda de Deus, sempre com a ajuda de Deus, irmãos, ele arrancaria essas fortalezas daqueles mesmos gigantes, cujo poder fizera abalar a fé do Israel. Não foi o desejo de honra ou engrandecimento, ele não foi prepotente. Eu vou mostrar como que é, não. Não foi por desejo de honra e engrandecimento próprio que determinou o pedido de Caleb. O bravo e velho guerreiro estava desejoso de dar ao povo um exemplo que honraria a Deus e incentivaria as tribos a subjugar completamente a terra que os pais haviam imaginado invencível. Então, para dar o testemunho para os jovens, ele falou: dá sim, vamos junto, consigamos sim, em nome de Jesus. Irmãos, quais são esses gigantes? Qual é o desafio espiritual que você não consegue, às vezes tem medo de subir a montanha? Quais são? Será que é um mau caráter, um mau hábito? Faz tanto tempo que eu quero vencer esse pecado, eu luto tanto, não consigo, Senhor. Um mau hábito terrível. Coloque nas mãos do Senhor. Creia na palavra de Deus e Ele vai fazer o impossível. Ele pode fazer, mas nós temos que colocar na mão de Deus. Não ficar falando, às vezes a gente murmura: faz tanto tempo que eu quero vencer, eu não venço. E fica falando aquilo. Você tem que falar que em nome de Jesus eu posso vencer. Eu posso vencer, Senhor. Em nome de Jesus, pela Tua palavra. Está dizendo que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Alguma coisa é possível para Deus? Eu posso todas as coisas. Agora, aqueles 10 espias, simbolicamente, incrédulo, diz assim: não tem como. Irmãos, pare de andar com essas pessoas. Fuja dessas pessoas que dizem assim: não tem como. Você vai morrer com esse pecado, não tem como. Fica sossegado, na volta de Jesus Ele vai dar um plim. Irmão, vigia, esses homens são incrédulos. Esses homens estão sentados na cadeira de Satanás. Misericórdia. Se afasta dessas pessoas, irmão. Ande com pessoas que creiam na palavra de Deus. Podemos vencer, em nome de Jesus. Ande com essas pessoas, irmãos, que creiam. Não ande com incrédulo, porque essa incredulidade contamina. Contaminou o povo lá no deserto. Não tem como. Moisés, você trouxe nós para morrer aqui. Se contaminou todo mundo. Mas, louvado seja Deus, sempre tem uma minoria que não. Podemos, em nome de Jesus, entrar nessa Canaã celestial, vencendo todas as nossas tendências, herdada e cultivada para o mal. Pecados acariciados, desânimo, podemos vencer, em nome de Jesus. A morte, mente, caráter, personalidade, volume 2, página 686, diz assim, toda a nossa vida pertence a Deus e tem de ser usada para a sua glória. Sua graça consagrará e aproveitará cada faculdade. Que ninguém diga: não posso remediar meus defeitos de caráter. Pois se chegares a essa conclusão,
por certo deixarei de alcançar a vida eterna. Irmão, se a gente crê que não podemos vencer, certamente não vamos alcançar a vida eterna. Não vamos. Se nós soltar essas palavras de incredulidade, não vamos vencer mesmo. Não vamos vencer. Temos que falar de positividade. Podemos em nome de Jesus. E nós não. Porque tem muitos assim, homens aí do mundo, coach, essas coisas assim, fora com Jesus, que dizem assim: você pode ser rico se você quiser. Você pode trocar seu carro. Você pode vencer. Mas tudo sem Jesus. Irmãos, aí está fora. Não tem como. Irmãos, com Jesus, é tudo com Jesus, em nome do Senhor. Aí sim. Assim como você tem o poder no seu corpo para se curar, a autocura. Sim. Obrigado, irmã. Então a irmã falou aqui que alguns dizem assim, que você tem o poder no seu corpo para se curar. Irmãos, esses homens, fora. Nós sabemos que pela palavra de Deus, crendo nela e pelos 8 remédios de Deus, pode ser curado todas as doenças. Tudo, em nome de Jesus. Deus deixou, irmão. Deus é bom. E aí o texto continua. A impossibilidade está em vossa própria vontade. A impossibilidade está na sua própria vontade. Se não quiseres, então não podereis vencer. Se não quer, não tem como vencer. A real dificuldade provém da corrupção de um coração não santificado e na relutância por submeter-se ao controle de Deus. Irmão, se a gente não se coloca nas mãos de Deus, não vence. Coloca o seu eu diariamente nas mãos do Senhor. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Eu não consigo. É difícil. Eu não consigo sozinho. Mas eu coloco meu eu, meus gostos, minhas inclinações, todas nas suas mãos. E o Senhor pode vencer em mim, por mim. Amém. Deus é poderoso. Um dia, irmão, uma pessoa também teve medo de avançar. Uma pessoa, um ente santo que pisou nessa terra, ele também teve medo de avançar. Jesus, quando estava no Getsemane, o que aconteceu, irmãos? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se terminasse nesse ponto, olha, está vendo como Jesus teve incredulidade, mas ele falou: minha carne, minhas emoções, eu estou com medo. Mas, Senhor, seja feita a tua vontade. O que ele colocou? O eu dele nas mãos do Senhor. Ele pulou naquela corda que nos últimos dias o povo de Deus vai pular, né? Você sabe a senda, aquele caminho estreito, que está todo mundo com charrete andando, e aí vai estreitando. Charrete já não dá. Vamos nos cavalos. E vai nos cavalos, vai vindo, vai estreitando. Agora nem cavalo dá mais. Vamos descer do cavalo, vamos andando a pé, gente. Ó, tá andando a pé. Ih, gente, é perigoso até andar de sapato agora. Tira. Estão andando descalço. E aí fica tão estreitinho que eles veem até mancha de sangue na parede, que eles têm que passar assim, ó, se ralando todo. Olha, a gente passou por aqui. Aqueles que olharam para trás, o que aconteceu? Caíram no precipício. Aqueles foram para frente, e aí chegou tão estreito que agora não tem como caminhar um buraco assim, e para lá eles não conseguiam ver. Que tinha lá. Aqueles que tiveram, mas viram a corda. Uma corda onde eles podiam se pendurar, mas não viam onde estava grudado. Será que numa árvore? Onde está essa... Ih, gente, agora eu vou pular essa corda. Se eu pular essa corda, não está segurando nem nada. Eu caio lá no buraco. Se voltasse para trás, caía. O que eles fizeram? No nome do Senhor, pularam na corda. E a irmã descreve que aqueles que pularam na corda, não viam do outro lado, hein? E quando eles caíram num belo jardim, a vida eterna. Então, irmãos, esse é o caminho do cristão. Vai chegar um tempo que a gente vai ter que pular. Hoje nós estamos largando várias coisas, né? Vai ter que pular na corda. Aí vai ser: o justo viverá pela fé. Então, irmãos, Jesus com lágrima, Jesus orou: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Está em Marcos 14, verso 36. E Jesus teve medo de subir a montanha, mas Jesus se colocou nas mãos do Senhor. E ali, irmãos, Jesus sabia que ia doer, e doeu mesmo. Os cravos nas mãos, os cravos nos pés. Jesus sofreu. Por que ele sofreu, irmãos? Porque ele sabia que se ele morresse numa cruz, multidões iam andar nesse caminho de sofrimento pelo seu poder e avançar, e eles iam entrar na Canaã celestial. Então, irmãos, Jesus é poderoso. Jesus é poderoso para nos ajudar, porque ele passou aqui como ser humano. Ele sabe quais são suas lutas, ele sabe seu trauma, ele sabe quando você chora sozinho no seu quarto e ninguém sabe, nem o cônjuge, nem o filho.
Deus sabe cada lágrima, Deus sabe cada fio de cabelo, Deus sabe daquela dor que a gente nem expressa. Mas quando a gente ora em secreto ao Senhor, Senhor, me ajuda. Temos que falar com Jesus. Ele ajuda, ele fala, filho, segura nas minhas mãos, porque eu passei por tudo isso, eu venci e vocês podem vencer. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Creamos que Jesus é poderoso para nos abençoar mais aquilo que a gente pensa. Irmãos, até os jovens estão aqui, o céu não é uma coisa monótona. Não é uma coisa como mostra essas coisas do mundo, que fica com a arpinha nas nuvens, aquilo eternamente. Que coisa chata, irmãos. Quem quer ir para um céu desse? O céu é toda em atividade, o céu é uma bênção, irmãos. Você vai ter asas, você vai voar para outros mundos. Frutas que a gente come, ou fruta docinha, 100% de doce, 100% de gosto. Nós vamos conversar com Enoque, conversar com Davi. Nós vamos conversar com os anjos, eles vão conversar conosco. O céu é toda atividade. Eu quero viajar hoje, porque a gente às vezes tem um sonho, eu quero viajar tanto para um país tal e não tem condição. Puxa, eu queria ver aqueles lugares bonitos. Irmãos, isso aqui é deteriorado pelo pecado. Se a gente vê coisa bonita aqui, imagina lá, perfeito. As crianças podem brincar com os animais, com o leão. Ele vai ser um gatinho. Não tem gatinhos aqui? Um leãozão desse tamanho assim, ó. Olha que lindo. Vai poder subir em cima, vai ser tudo lindo. Então vocês não podem ficar de fora, crianças. Não podem. Porque o céu vai ser uma bênção. E nós vamos trocar instrumento, viu? Vamos cantar. Quem tem sonho de ter um quarteto cantando coral, vai cantar perfeitamente. Ô glória! Que Deus abençoe, irmãos. Possamos crer na palavra do Senhor, que é possível a gente entrar em Canaã celestial, pelo poder da sua palavra, vencendo todas as nossas tendências, herdade cultivada para o mal. Jesus passou por tudo isso, porque Ele quer nos ajudar. Ele quis nos ajudar e quer nos ajudar hoje e colocar nós no patamar vantajoso. Louvado seja Deus. Amém. Vamos orar? Fazer uma oração? Papai do céu, muito obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua palavra que nos encoraja para ir para frente. Dá-nos esse poder, Deus, porque sem o Senhor nada somos, mas com o Senhor tudo nós podemos. Ajuda-nos a estudar a sua palavra, confiar nela, que é promessas habilitadoras para nós. Ajuda-nos, Deus, não ir com a maioria, mas ir com essa minoria que está caminhando junto à Canaã celestial. Ajuda-nos, Senhor, a não ser covardes. Ajuda-nos a ser corajosos para influenciar outras pessoas, que podemos sim, em nome de Jesus. E pedimos não que haja mérito em nós, em sim, Cristo Jesus que reina para sempre. Amém.